Olá, pessoal. Sou Miguel do Rosário. Hoje é 18 de dezembro de 2021. Vamos fazer aqui uma análise de conjuntura do que aconteceu em 2021, perspectivas para 2022. Alguns dias atrás foi publicado o Datafolha, uma pesquisa muito importante, pesquisa presencial, e agora se fechou um ciclo de grandes pesquisas que permitem que a gente trace um cenário eleitoral, né, do momento, e também a gente consiga já fazer algumas previsões para 2022. Apesar de faltarem ainda 10 meses para as eleições, né, que acontecem no início de outubro de 2022, as convenções partidárias já acontecem em março do ano que vem. Então, na realidade, não falta tanto tempo assim. A gente já está aí na boca do processo eleitoral, né, porque os partidos precisam já desenhar suas estratégias para as convenções partidárias de março, fevereiro e março. E esse ano ainda, em 2022, serão convenções ainda mais importantes, porque será discutido o tema das federações partidárias. Então, os partidos precisam tomar decisões, né, para decidirem se vão fazer, se vão entrar, se vão montar, ingressar em federações partidárias, né? No momento, existem duas federações que estão sendo discutidas na esquerda, que é uma federação grande, única, com PT, PSB, PCdoB, PSOL, PV, Rede, né? O PDT, por enquanto, não demonstrou interesse em participar de nenhuma federação. E pode ser que haja também duas federações. Uma federação maior, né, como eu já falei, e duas federações médias, né, uma com PT e outra sem o PT. Essa sem o PT seria, eventualmente, PCdoB, PSOL, talvez. Nessa federação sem o PT pode até entrar o PDT, eventualmente, né? Mas, enfim, existe todo esse debate sobre as federações partidárias, o que faz com que as convenções de fevereiro e março do ano que vem sejam ainda mais importantes. E um dos fatores que vai determinar a orientação dos dirigentes partidários será, naturalmente, as pesquisas que aconteceram ao longo de 2021. Né? Foram várias pesquisas regulares, que permitem que a gente veja não apenas um retrato da situação eleitoral, mas também um filme, né? A gente consegue ver o movimento, a ascensão e queda de determinados candidatos, né? Esse ano, recentemente, a gente já mencionei aqui o Datafolha, né? Mostra o Lula ganhando em primeiro turno, com cerca de 53% de votos válidos e 48% dos votos totais, Bolsonaro com 22%, Sérgio Moro e Ciro empatados em terceiro lugar, o Moro com 9%, Ciro com 7%, João Dória com 4%. Recentemente também tivemos a pesquisa IPEC, né, que é o Ex-Ibope, que também mostra o Lula muito forte, o Lula aí com 48%, que também significaria, em votos válidos, mais de 50%, seria equivalente aí a uma vitória em primeiro turno, Bolsonaro com 21%, Sérgio Moro com 6%, Ciro com 5%. Esse é o cenário da IPEC, né? Nós temos também a IPESP, que mostra Lula com 42%, Bolsonaro com 25%. Temos a COEST, que mostra o Lula com 47% e 47% a 48%, dependendo do cenário, o que também corresponderia a uma vitória em primeiro turno. Temos a pesquisa Exame Ideia, Lula com 42%, Bolsonaro com 30%, Sérgio Moro com 11%, Ciro com 8%. Os cenários todos estão convergindo, né? Lula muito forte, né, em várias pesquisas, sobretudo nas presenciais, ou seja, nas mais prestigiadas, Lula ganhando em primeiro turno, Bolsonaro com menos da metade dos votos de Lula, né, em torno de 20% a 22%.
até subir um pouco mais, 27%. Em algumas pesquisas, o Bolsonaro tem 30%. O Sérgio Moro em terceiro lugar. Em várias pesquisas, ele já descolou do Ciro Gomes acima da margem de erro, né? Como na Exame Ideia, que ele tem 11, o Ciro Gomes tem 8. Em outras, ele está empatado tecnicamente com o Ciro, apesar de todas, matematicamente, ele já está pontuando acima do Ciro Gomes. Então, a gente já tem o cenário aí mais ou menos definido, a polarização está muito cristalizada, né? E agora está mais ou menos claro por quê, né? É a primeira eleição no Brasil que você tem que você não tem apenas 2 projetos, você tem 2 projetos de candidatos que já governaram. Você tem 2 presidentes. Né? Então, são projetos que são ancorados na memória, na experiência do povo. O Bolsonaro é o presidente atual, então o povo vai escolher não apenas um projeto futuro, mas vai também fazer o plebiscito sobre o que foi o governo Bolsonaro, né, nos últimos 3 anos e durante a eleição nos últimos 4 anos. E quanto ao Lula, da mesma coisa. Não vai apenas decidir sobre um projeto futuro, vai também fazer um plebiscito sobre o que ele achou do governo Lula, sobre a memória do governo Lula, sobre o que significou o governo Lula. Então, tudo isso vai ser muito importante e tudo isso explica por que a cristalização da polarização. É uma polarização em cima de símbolos concretos, materiais, muito forte, né? Isso é a principal explicação. O Lula, apesar na mídia falar que o Lula jogou parado, né? Isso não é verdade. O Lula não ficou sumido. O Lula, pelo contrário, o Lula ele teve um ano muito ativo, né? Um ano muito produtivo. Ele fez uma viagem para a Europa, em que ele se encontrou com grandes lideranças mundiais, se encontrou com Olaf Scholz, que agora se tornou primeiro-ministro da Alemanha, se encontrou com outras figuras importantes do SPD, que é o Partido Socialista Alemão, foi recebido como estadista pelo Macron no Palácio de Governo em Paris, na França, né? Se encontrou, então, com o presidente da França, depois se encontrou com o primeiro-ministro da Espanha, se encontrou com pessoas importantes, com a prefeita de Paris. Tudo isso aí gerou muita mídia para o Lula. Isso não é jogar parado, né? O Lula não está parado, o Lula está dando entrevista. O Lula não está dando entrevista para a Globo, não está dando entrevista para o SBT, não está dando entrevista para a Record, não está dando entrevista para o UOL, nem para a Folha, mas está dando entrevista para... Quase todo dia ele dá entrevista para sites do interior, para rádios, né? Recentemente participou também de um podcast que é o maior do país em nível de audiência, que é o Podpah, né? Uma entrevista que já está com 6, 7 milhões de visualizações da última vez que eu fui conferir, né? Sem contar os cortes, que foram muitos. Então, o Lula não ficou parado. Pelo contrário, o Lula está se movimentando muito, se encontrando com políticos importantes. Agora, por exemplo, se encontrou com o Omar Aziz, político importante do Amazonas, que ganhou muita notoriedade como presidente da CPI. Esse domingo, eu estou falando sábado, 18 de dezembro, né? Amanhã, 19 de dezembro, vai ter um jantar que alguns dizem que pode determinar aí acordos importantes, inclusive com Geraldo Alckmin, que vai ser também uma das estrelas desse jantar. Muito se fala da possibilidade de uma chapa Lula e Alckmin. Então, tudo isso não é jogar parado. O Lula está se movimentando muito bem, né? E eles têm se encontrado, têm feito conversas com lideranças importantes do Brasil todo, apesar, por exemplo, de alguns críticos do Lula, sobretudo no cirismo. O Lula vai fazendo acordo com Eunício Oliveira, com Sarney. Isso não é verdade. O Lula está se encontrando com lideranças de movimentos sociais, quando veio ao Rio, que foi nas comunidades, foi na favela. Então, o Lula está se encontrando com todo mundo, inclusive com os caciques da direita, mas está se encontrando com todo mundo, está jogando muito bem politicamente, né? E com leveza.
né? Apesar de participar desses acordos que alguns são meio pesados, né? Esses encontros aí com caciques do MDB, mas ao mesmo tempo está jogando com leveza, então está jogando muito bem. O Bolsonaro, por sua vez, só tem envergonhado o país, né? As viagens internacionais que ele fez apenas envergonhou o país, ele não conseguiu demonstrar nenhum tipo de articulação internacional. Quando esteve na Europa recentemente, não se encontrou com ninguém, não conseguiu conversar com ninguém, quando se encontrou falou besteira. Na conferência da ONU foi defender cloroquina, falou mal da vacina, ou seja, deu um grande show de ignorância para o mundo inteiro. E as repercussões foram péssimas, naturalmente. E fez uma viagem para Dubai, em que também ali ficou tentando bajular os monarcas árabes, fazendo motociata, também não apresentou resultado nenhum ali. Sem contar que o Bolsonaro ele é tão ridículo que ele ficou fazendo selfie num hotel 5 estrelas em Dubai e falando que não pagou a diária daquele hotel. Mentira. O governo de Dubai, né, que é o Emirados Árabes Unidos, comprou aqui a segunda maior refinaria do país, a refinaria mais antiga do país, fica na Bahia, né, a preço de banana. Ou seja, nada de graça. O Bolsonaro ele fica bajulando esses monarcas árabes que estão comprando a preço de banana refinarias construídas pela Petrobras, ou seja, com dinheiro do povo brasileiro. E essas refinarias elas estão sendo privatizadas. Os novos donos já falaram que não vão baixar o preço da gasolina, nem do diesel, nem do gás de cozinha. Ou seja, o Brasil está perdendo soberania. A gente está vivendo aí momentos dramáticos de inflação, com preços muito altos dos alimentos e dos combustíveis. E quando a Petrobras privatiza as refinarias, ela perde um instrumento de política de preços, né, muito importante, que sempre foi importante para a Petrobras. Enfim, o Bolsonaro está fazendo um péssimo governo em todos os sentidos, né? Fez uma gestão genocida da pandemia, e o termo genocida ele é usado porque o Bolsonaro ele deliberadamente incentivou a aglomeração, ele tentou prejudicar ao máximo o trabalho dos governadores e prefeitos para evitar distanciamento social, ficou falando mal, ficou tentando desmerecer e desqualificar o trabalho das autoridades que procuravam desesperadamente conscientizar as pessoas da necessidade do distanciamento social, do uso de máscaras, que eram fórmulas, a única maneira de você diminuir o ritmo do contágio. Bolsonaro só atrapalhou. Tudo isso vai vir à tona ainda também, vai voltar ao debate em 2022. Tem a questão da educação, que o Bolsonaro ele não fez uma gestão da educação durante a pandemia, não teve uma política pública, um gabinete de crise para discutir o problema dramático do fechamento das escolas do Brasil, quase 2 anos de escolas fechadas, e não houve um debate sobre isso, que é um absurdo, né? Eu quero falar também agora sobre Ciro Gomes. Ciro Gomes foi um personagem curioso e esteve também aí no centro do debate político nacional, mas pelos seus erros do que pelos seus acertos, infelizmente. Eu apoiei Ciro Gomes em 2018, apoiei também nos anos seguintes, não apoio mais. Eu acho que ele cometeu erros graves, erros estratégicos e também alguns erros de ordem moral. O Ciro Gomes fala muito em moral, mas quando ele começou a atacar o Lula abaixo da cintura, foram erros morais. Por causa que agora está claro, né? O Ciro agora foi acusado recentemente. Eu li a acusação contra o Ciro, e Cid e Lúcio. É uma acusação contra os 3 irmãos, acusações graves de pagamento de propina. Eu li a acusação, lavajatismo puro, tudo baseado em delação da Lava Jato, né? E sem trazer prova nenhuma, pelo contrário, uma acusação mal escrita. Tudo aquela ilação, por causa que é baseado em delação dos diretores e sócios da Galvão Engenharia, uma das empresas envolvidas na Lava Jato. E esses empresários eles fizeram doações para o Cid Gomes, né? Então, a Lava Jato, o que ela fez? Foi o processo do Lava Jato. Ela criminalizou as doações legais.
né? Como a Galvão Engenharia ela fez obras no Ceará, como ela doou para o PSB, que era o partido do Cid na época, a Lava Jato ela faz a ilação, também tem aquele processo todo de intimidação dos delatores, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma lição de vida para o Ciro Gomes, né? Porque o Ciro Gomes ele tem falado muita besteira. Por exemplo, ele fala, nunca foi acusado de nada nem para ser absolvido. Quando ele falava isso lá em 2018, ainda parecia uma tática eleitoral, uma coisa assim para usar de forma efêmera, rápida, né, para se contrapor ao Bolsonaro. Mas quando ele começa a repetir aquilo o tempo inteiro e usando aquilo como uma tática contra o Lula, né? Ou seja, o Lula foi absolvido, mas ele foi acusado também. E agora está aí, o Ciro Gomes foi acusado. Ele não pode ficar repetindo isso, nunca foi acusado nem para ser absolvido. É uma grande besteira, não existe diferença entre ser acusado e absolvido e ser inocente, né? Outra besteira é ficar falando que o Lula não é inocente por causa que o juiz não inocentou, isso não existe. Não existe essa sentença, juiz, você é inocente. Não existe isso. O juiz fala, você não é acusado. A sentença não é válida. Not guilty, não culpado, né? Então, o Ciro acabou criando alimentando essa cultura lavajatista, né? Apesar dele falar que é contra a Lava Jato, tem alimentado essa cultura e agora está aí. Foi acusado, foi defendido apenas pela esquerda, o ACM Neto não veio defender, ninguém da direita veio defender, né? Pelo menos publicamente, enfaticamente, o grosso das defesas que eu vi vieram todos da esquerda, do Lula, da Dilma, todos vieram defender o Ciro Gomes, o Cid Gomes, de acusações que são injustas. É o lavajatismo, né, de sempre. Então, isso é uma lição de vida para o Ciro, que ele fica acusando todo mundo de ladrão e acabou também alimentando na sua própria militância essa cultura de acusar todo mundo, né? Se a pessoa não apoia o Ciro, se faz uma crítica ao Ciro, é porque recebe dinheiro do PT. Isso é antidemocrático, é sectarismo. A gente tem que se distanciar desse tipo de tendência. Vamos discutir ideias, discutir projetos, sem ficar acusando o outro. Não existe isso, né? É um mal, é muito negativo você ficar alimentando esse tipo de postura. E no caso do Ciro Gomes é mais triste ainda, porque historicamente, né, o udenismo, ou seja, esse falso moralismo, essa manipulação do debate sobre corrupção, manipulação política desse debate, o udenismo, né? O udenismo sempre foi o grande inimigo do trabalhismo, foi o grande inimigo de Vargas. Sempre que se levantava contra o trabalhismo, na década de 50, na década de 60, era sempre com um discurso udenista, contra o PTB, contra o Partido Trabalhista Brasileiro, contra o Getúlio Vargas, contra o Juscelino Kubitschek, contra o João Goulart, sempre a UDN. Então a gente tem, e depois com Lula também. Então o Ciro fica usando esses termos aí, mensalão, petrolão, ele usa porque acha que para se diferenciar, porque eu não fiquei envolvido com nada disso. Besteira, né? Besteira, está aí essa acusação dele contra ele aí, entendeu? É besteira, tem que evitar usar esses termos, tem que evitar a criminalização da política. Né? E outra coisa que eu quero comentar aqui, ainda em relação à militância cirista, né? Que para mim acabou... era uma militância que parecia diferenciada, mas que aos poucos começou a se fanatizar e não está me parecendo mais uma militância estratégica, que pensa estrategicamente, né? Partiu para o tudo ou nada, para atacar todo mundo. Isso é negativo. O mundo não acaba em 2022. A gente tem que entender que o campo progressista, mesmo tendo divergências entre si, não pode destruir as pontes, né? O objetivo nosso é o mesmo. Se eu apoio o Lula, se eu apoio o Ciro, se eu sou do PDT, do PCdoB, ou do PT, do PSB, a tática de você demonizar o adversário, de você tentar pintar o adversário com um mal absoluto, com o qual não tem diálogo nenhum, como muitos ciristas estão cultivando essa postura, que é equivocada, que é autoritária, que é antidemocrática e que, sobretudo, não é estratégica, é burra, né?
E você tem alguns gurus do cirismo que estão levando a militância para esse caminho. É preciso manter as pontes intactas, porque pactos serão necessários no segundo turno de 2022, durante o próximo processo político. É besteira você falar que o Lula vai fazer mais um governo neoliberal. Não é bem assim. O neoliberalismo não foi inventado pelo Lula. O Lula, quando governou o país, não foi um governo totalmente neoliberal. Isso é outra leitura errada do Ciro Gomes, que também ajuda a alimentar esse sectarismo da militância cirista. O modelo econômico é o mesmo, Fernando Henrique, Lula, Temer. Mentira, não é o mesmo modelo econômico. Você tem algumas semelhanças por causa que muita coisa permaneceu a mesma. O sistema financeiro é o mesmo, e a mídia é a mesma, Congresso Nacional mesmo, Judiciário é o mesmo. Então, por mais que o governo Lula tenha cometido erros, mudanças foram feitas, mudanças estruturais. Na época do Fernando Henrique, por exemplo, não tinha reserva internacional. O Brasil era deficitário. Na era Lula, o país se tornou um dos países com maior volume de reservas internacionais. Isso é uma mudança estrutural, né? Outra mudança estrutural, você não tinha o volume de crédito para a agricultura familiar. Houve grandes investimentos públicos em infraestrutura durante a era Lula e Dilma, investimentos em termoelétricas. Né? Não se fala mais em apagão porque a gente tem termoelétrica. Quando falta água, é só usar a termoelétrica. Né? A luz fica mais cara, mas não falta luz, porque a gente é abastecida com gás natural, abastecida com petróleo, que não falta no Brasil. Então, não tem... houve também investimento na interligação do sistema elétrico nacional, construção de hidrelétricas, construção de oleodutos. Houve a tentativa de fazer várias refinarias, um projeto importante, foi abortado pela Lava Jato, muita coisa foi abortada. Também a leitura, quando o Ciro faz a leitura dos problemas econômicos, quando ele inclui os anos de 2015, 2016, na era petista, ele não pode ignorar que houve uma sabotagem econômica, tanto que houve um golpe contra o qual ele se insurgiu. Ele sabe que houve um golpe. E o golpe não foi apenas o momento do impeachment. O golpe foi a construção do golpe a partir de 2015, com a sabotagem constante do Congresso Nacional. Eu entrevistei o ex-ministro da Fazenda da era Dilma, Nelson Barbosa, ele falou, a Dilma tentou flexibilizar. O Joaquim Levy foi, mesmo com o Joaquim Levy, mas depois o Joaquim Levy foi afastado, mas houve uma tentativa de flexibilizar, de aumentar os investimentos públicos, né? O Congresso já estava em modo golpe naquele momento, sabotando tudo. O presidente da Câmara era o Eduardo Cunha. Tudo isso é importante vir à tona. É importante você analisar a conjuntura política com realismo, sem você passar pano em ninguém, mas também sem você demonizar ninguém. Né? Outra leitura também exagerada que o Ciro faz é o crescimento econômico do Brasil dos anos 30 aos anos 80. Beleza, houve um grande crescimento econômico, mas também você não pode também exagerar. A população cresceu muito nessa época. Parte desse crescimento era um crescimento da população muito acentuado, né? Há um processo de urbanização também muito acentuado. Foi um crescimento econômico muito tumultuado, com muita fome, né? Por causa que não havia investimento público, o governo não salvava as pessoas, o governo não promovia assistência, não dava assistência para as pessoas. Aí é fácil crescer, né? Os salários foram achatados também. Então, eu acho que não é exemplo, esse período, o período da ditadura militar, sobretudo, não é exemplo para nada de crescimento, de indústria, não é exemplo para nada. Foi um momento triste, inclusive porque o processo de industrialização do Brasil, nessa época, ele foi voltado para uma elite, uma classe média urbana elitizada. Por isso que, inclusive, depois houve inflação, superinflação. Né? Não foi um projeto saudável, não havia um projeto de desenvolvimento real para o Brasil. Havia um projeto de exploração da massa trabalhadora. Né? Quanto ao próximo período, vamos lutar para que haja um projeto nacional de desenvolvimento, mas por isso mesmo que é preciso que os ciristas baixem um pouco a bola, parem de achar que todo mundo é inimigo. Só se não levantar a bandeira do Ciro Gomes é inimigo. Besteira,
melhor baixar a bola, né? A luta é nossa, a luta é coletiva. É bom parar também com esse vício udenista de ficar atacando todo mundo, chamando todo mundo de vendido, recebe Pix. Vamos parar com essa babaquice, né? Vamos tentar construir pontes, forjar alianças futuras. Não é verdade? A gente precisa forjar laços de solidariedade acima das divergências partidárias, porque vamos precisar, a luta vai ser grande nos próximos anos. Não apenas. E quanto à liderança de Lula, isso é um fato político derivado do processo social, né? Você pode não gostar do Lula, mas ele é a grande liderança popular, ele é a liderança com capacidade de mobilização das massas. Em 1950, muita gente não gostava de Getúlio Vargas, inclusive da esquerda, e por razões óbvias. O Getúlio Vargas tinha sido um ditador, tinha reprimido a esquerda, muitas lideranças de esquerda tinham sido presas e torturadas, deportadas. A Olga Prestes foi deportada para um campo de concentração. Muita gente da esquerda não gostava de Getúlio Vargas em 1950, mas muita gente também percebeu que ele era a única liderança com capacidade de mobilização das massas, fazer com que a gente vencesse as forças mais reacionárias e iniciasse uma nova etapa. Mesma coisa agora, em 2022, com Lula. Né? Muita gente tem críticas ao Lula, mas a gente é óbvio, pela análise da conjuntura, que ele é o único com capacidade de mobilização das massas, capaz de vencer a direita no Brasil. Né? E outra coisa, essa coisa do projeto nacional, a gente não pode romantizar isso demais. O projeto nacional de desenvolvimento tem que ser discutido com a população. E não pode ser uma fórmula pronta. O Brizola mesmo, ele era contra esses candidatos que vinham com um livrinho, com um projeto já pronto. Governador, a maior crítica dos seus adversários políticos é a de que o senhor não teria um programa de governo. O senhor eleito presidente da República, quais seriam as prioridades do seu governo? O que o senhor acha que tem que ser atacado prioritariamente hoje no país? Na verdade, é uma crítica infundada, porque a presença do Leonel Brizola, com as suas ideias, pelo que ele representa, já é o anúncio de um programa, de uma virada na vida brasileira. Agora, nós precisamos ver que nesse instante em que o país se afunda na crise, que o fracasso das suas elites, nós precisamos de grandes diretrizes. E vamos esmiuçar isso à medida que chegamos no governo, ou à medida que possuímos dados, elementos para fazer. Mas o que, francamente, não me causa nenhuma impressão, nem ao povo brasileiro, são esses candidatos que se apresentam com um programinha impresso, não ouve ninguém, não ouve a população, reúnem uns tecnocratas aí entre quatro paredes e dizem, está aqui o programa. Como há um que até apresenta com um livrinho assim. Ora, programa desses, até por reembolso postal eu conseguiria. O projeto tem que ser discutido com a população, com a sociedade, e tem que ser totalmente aberto a mudanças, né, de acordo com a correlação de forças, até porque o projeto ele tem que ser evidentemente, numa democracia como a do Brasil, ele vai ter que ser gradualista, vai ter que ser implementado gradualmente. Né? Você tem que saber quais são as prioridades, o que você vai poder fazer primeiro, fazer depois. Esse romantismo aí, esse romantismo infantil, né, não faz jus ao espírito trabalhista, à história do trabalhismo. O trabalhismo nunca foi um movimento infantil, um movimento ultra-esquerdista, sempre foi um movimento caracterizado por uma maturidade política. Então, a gente vai fazer da forma vai fazer o que for necessário para fazer avançar o processo político brasileiro. Nesse momento, a liderança com capacidade disso é o Lula. O Ciro Gomes deveria se reaproximar do Lula, de alguma maneira, porque se acontecer alguma coisa com o Lula, ele pode ajudar nesse processo aí de substituição. Né? Mas se ele se pintar como inimigo mortal do Lula e tentar se aproximar da direita, ele vai acabar se dando mal, como se deu. A direita já, por exemplo, o PDT fez todo esse movimento de aproximação com a ACM Neto, né? Falou que vai apoiar o ACM Neto ao governo da Bahia, agora o ACM Neto está apoiando o Moro. Já está bem claro isso. O ACM Neto ele é um dos líderes do União Brasil, partido que
é o resultado da fusão do DEM com o PSL, e esse partido está se aproximando do Sérgio Moro, né? Então, todos os movimentos do Ciro Gomes tentando se aproximar da direita, tudo para fazer um contraponto ao Lula, resultaram em fracasso. Mas é preciso você reavaliar a estratégia, vir com nova estratégia. Política está sempre mudando, você não tem nada definitivo e irremediável na política. Tudo você pode ser consertado e corrigido na política, sobretudo no campo progressista, né? O campo progressista é solidário, ele aceita todo mundo que queira participar de um projeto de emancipação, de soberania. Agora, é errado também querer se arvorar dono único dos projetos nacionais de desenvolvimento, que é um projeto que vem desde longe, né? É o único caminho do Brasil, é o desenvolvimento, é ter um projeto nacional, é o único caminho, vai ser o caminho do Lula também. Ninguém é dono do projeto. Algumas falas do Ciro acabam se voltando contra ele próprio, porque ele fala, o Brasil não precisa de salvador da pátria. Perfeito, né? Perfeito. Então, se não precisa, então a gente pode ter o outro líder também. Não necessariamente o Ciro, pode ser o Lula, que tem muito mais força, muito mais voto, né? Tem um partido maior. E o PDT também não demonstrou capacidade de mobilização. Me desculpe, mas não demonstrou. Pelo contrário, demonstrou muita fragilidade nos últimos anos, né? Está perdendo gente, né? Está perdendo, a gente não está demonstrando capacidade de atrair novas lideranças, de se articular, pelo contrário, pelo próprio comportamento do Ciro, o PDT está se isolando, né? E é possível, eu não vejo com muito otimismo as perspectivas para o PDT em 2022, né, de ampliação da bancada de deputados. Não estou vendo isso, posso estar errado, mas não estou vendo, porque você não tem gente com rede social grande, enquanto o PT não. O PT tem perspectivas de crescimento da sua bancada, né, porque tem quadros que estão conseguiram mobilizar muito, e você consegue... E o campo lulista está atraindo liderança, está atraindo Flávio Dino, Marcelo Freixo, né? E não adianta você achar que Marcelo Freixo, como Ciro fez, uma das maiores lideranças do Brasil, a nova jovem liderança, e só porque o Marcelo Freixo decide apoiar o Lula, assim como o Flávio Dino, de repente vira um crápula. Cometeu o pior erro da vida dele, ou tipo o Fabiano Contarato, né? Uma hora ele é maravilhoso, vem para o PDT, aí quando ele resolve entrar no PT, já vira um crápula, não merece apoio, né? Cometeu o maior erro da vida dele. Não. Se você elogia o cara, se você fala que o cara é inteligente, se o Freixo é inteligente, se o Flávio Dino é inteligente, se o Fabiano Contarato é inteligente, se todos são inteligentes, são pessoas boas, inteligentes, generosas, a decisão deles de apoiar o Lula também tem que ser respeitada como inteligente, né? A mesma coisa comigo, né? Se o Cafezinho era um blog imparcial, inteligente, importante, né? Quando apoiava o Ciro, só que o Cafezinho se distancia do Ciro e se aproxima mais, né, do Lula, resolve apoiar o Lula, apesar de eu nunca ter feito essa declaração aberta, mas as pessoas são inteligentes, acabam entendendo pelas editoriais, pela maneira como vai se colocando, as pessoas entendem mais ou menos para onde o Cafezinho vai, né? Mas é democracia. Mas o Cafezinho vira um blog do mal por causa disso. Esse é um erro do cirismo, né? A gente tem que caminhar juntos em prol de um projeto nacional de desenvolvimento que vai ser liderado pelo Lula em 2022, né? Não tem jeito. E é bom, e o Lula é o melhor possível, e é bom que seja o Lula. É bom que o Lula ele acabou se revelando uma figura política muito melhor do que o Ciro. Me desculpe, porque o Ciro acabou justificando algumas críticas que se fazem a ele, de ser destemperado, que ele tem se mostrado de fato, né? De fato. Ele próprio admite, o próprio Ciro admite isso. Não, meu único defeito é esse. Só que o erro do Ciro é achar que isso não é importante. Claro que é importante. É muito importante você ter um presidente da República, uma liderança política que tenha calma, que tenha tranquilidade. Isso é muito importante. Os traços de personalidade de uma liderança política são muito importantes. E a capacidade de diálogo, a capacidade de construir pontes,
A capacidade de você articular é importante, senão você não consegue implementar um projeto nacional. Um projeto nacional carece de uma liderança política. E a liderança política, ela precisa ser uma liderança capaz de construir pontes, capaz de estabelecer diálogos cada vez mais amplos, né? Se você não consegue dialogar com a própria esquerda, não vai achar que você vai dialogar com a direita. A direita ela só vai respeitar uma liderança de esquerda com muita força popular. Quando a liderança de direita respeita, quando uma liderança de direita respeita um dirigente político, né, um líder de esquerda, é porque tem medo. É porque respeita, porque tem medo, por causa da capacidade de mobilização popular da liderança de esquerda. Não é porque acha legal. Vou respeitar o Ciro porque o Ciro é legal. Não. A direita só respeitaria o Ciro se o Ciro tivesse muita capacidade de mobilização popular. E ele não tem. Não tem capacidade. Tanto que ele vai em manifestação, ele não mobiliza ninguém para a rua, pelo contrário, as pessoas, ele vai em manifestação, ele é vaiado, né? Isso é um problema, evidentemente, na política. Então, eu acho que todo mundo tem que baixar a bola, né? A gente a eleição não está ganha, as pesquisas já mostram um caminho, né? Porque o caminho é de você unificar o campo progressista em torno do Lula, essa é a minha opinião. O Ciro Gomes ele vai ter que tomar uma decisão, né? Ele pode ser um candidato, mas se ele continuar na estratégia de bater no Lula como ele faz, ele apenas se desmoraliza. Ele vai vai cair cada vez mais nas pesquisas, porque ele vai perder o voto da esquerda, que ainda é metade do eleitorado dele. Saiu uma pesquisa recente da CNT-MDA que mostra que 40% dos eleitores do Ciro, né, e olha que na CNT-MDA o Ciro só tem 5%. Aliás, menos de 5%, 4,9%. Mas desses 4,9% dos votos totais, 40% tem o Lula como segunda opção. Ou seja, mesmo com esse tamanho reduzido de eleitores, quase metade vota no Lula. Então, se o Ciro perder esse pouquinho que ele tem, vai terminar com 2%, 3%. Né? Não tem jeito, não adianta ficar xingando os outros. Né? A tática... A melhor maneira do Ciro sair dessa é fazer uma campanha construtiva, apontando projetos, né? Porque o Brasil precisa, de fato, de discutir projetos, discutir ideias. Essa era uma vibe legal que ele tinha em 2018, que ele perdeu agora. Mas é isso aí, pessoal. Eu desejo um Feliz Natal para todos, Feliz Ano Novo para todos. Eu vou tentar fazer mais análise de conjuntura em 2022. Né? Eu estou com um programa na Fórum, Jornal da Fórum, de segunda a quinta, 5 horas da tarde, toda segunda. Mas eu vou tentar fazer aqui no Cafezinho também, de vez em quando, umas análises de conjuntura, pelo menos uma ou duas vezes por semana. Né? Grande abraço a todos.